Vamos ver aqui, resumindo os quizzes da pior forma possível da Operação Dubs. Eu não lembro se eu já vi esse vídeo ou não, mas vamos assistir novamente, se for o caso. Vai! Da pior forma possível. Quincy's são uma das 4 raças principais de Fullbringer não é raça. A gente podia fazer um funk, né, cara? Tem cara de que isso aqui dá pra virar um funk. Fullbringer não é raça, né? Tanto é que Shinigamis podem ter poderes Fullbring. Doideira, né? Bleach. E a função deles, fazer Até merda. porque Shinigami também não é raça. Shinigami é uma função. Eles são militares, eles são tipo um policial da vida, né? Sua raça não é policial. Sua raça é humana e você tem o trabalho policial. Então, o Shinigami, ele é uma função. Só que, o que diferencia uma alma de Shinigami de uma alma normal, né? A alma normal, o plus normal, ele não tem densidade espiritual. É por isso que ele não vai envelhecer e não vai ter fome quando ele for um fantasma. A partir do momento que você envelhece e tem fome, mostra que você tem pressão espiritual e isso torna você elegível para entrar na escola de Shinigami. Quer dizer que você vai passar, mas você pode tentar fazer o vestibular dos Shinigamis. De Bleach. E a função deles, fazer merda. Mas Afinal aí, de pra em vez de falar, tipo, alma com densidade espiritual, pô, muito mais legal falar Shinigami, né? Então a gente já fala Shinigami. Não é, mas é, entendeu? É tipo Xerox. Quero uma Xerox. Não, você quer uma fotocópia. Ainda foda-se, né? contas, eles não conseguem simplesmente não Mas Shinigami pode ter filho? Almas com densidade espiritual, sim, podem ter filhos. Tanto é que as famílias nobres têm filhos exatamente assim. E tanto é que a Rukia com o Range tiveram um filho exatamente assim. Né? Uma alma com densidade espiritual funciona basicamente como um ser vivo normal, tá? Eles são devas, né? Eles são devas e devas se reproduzem, né? Todos os mundos dos Sansaras, eles se reproduzem lá dentro também. Então, é isso. Agora, se é uma alma que é puxada do ciclo de almas e gera uma nova alma com densidade espiritual, tipo filho do Shinigami, a gente não sabe se é isso ou se uma nova alma nasce, ou o que acontece, a gente ainda não sabe. Mas sim, eles têm filhos. Fazem chaca-chaca e dá filho. destruir o mundo. Mas também é complicado, afinal o plano de carreira Quincy se limitar ou ser Mas médico vamos ver o vídeo aqui, porque o cara tá fazendo resenha aqui e eu não, mas a tecnicalidade do sei lá, okay, você pegar o DNA do Shinigami, pô, cala a boca, narrativa. e a função deles, fazer merda. Afinal Exatamente. Função de Quincy é fazer merda na história. de contas, eles não conseguem simplesmente não destruir o mundo. Mas também é complicado, afinal o plano de carreira Quincy se limitar ou ser médico ou ser nazista. Primeiro, É vamos tipo começar isso. pelos Quincy's do mundo humano, ou como eu gosto de chamar, Quincy's que ainda tem o seu réu primário. Ishida. Sempre que ajuda o Ichigo, ele fala algo como veja bem, eu tô te ajudando, mas não é como se eu fosse seu amigo. Ele é basicamente uma tsundere Quincy. Pai do Ishida, médico gostoso. Ele quase matou o filho? Sim, mas até aí muito Quincy fez coisa pior. O vô do Ishida, aposentado do exército que virou estatística graças ao Ghost Mayuri. Masaki. O vídeo é de comédia, ele não está errado. Mas eu tenho impulsos. Eu tenho impulsos de explicar Bleach. Ah! Eu não consigo! Eu preciso explicar! Então eu vou explicar. Então eu vou explicar. Vamos lá, né? Por que Quincy não consegue ficar sem destruir as coisas? Porque eles são baseados nos Ashuras, né? Nos espíritos raivosos, briguentos da guerra do budismo. E você vai ter duas vertentes de Quincy, né? Os Quincy's do mundo humano e os Quincy's do mundo dos Ashuras, né? A gente não sabe se esse mundo dos Ashuras já foi mostrado ou não. A gente sabe que existe devido ao que o Kubo falou no Clube Outside, mas a gente não sabe se existe ou não. Quer dizer, a gente sabe se a gente já viu ou não, que existe, existe. Eu acho que o mundo que mostra o flashback do Julgrão e do BSB é esse mundo. E depois no anime a gente vê o Império da Luz, aquele lugar todo branco e tal, que o Yurabá conversa com o Ishibei 1000 anos atrás. Ali eu tenho certeza que é o mundo dos Quincy's. Então, beleza, aí falar as duas carreiras, né? É médico ou nazista. A família, os Quincy's no mundo humano, né? Eles aparentam ser Quincy's mais de boa. Eles são Quincy's que não querem se envolver com a guerra, pelo menos atualmente. E eles representam o lado bom dos Quincy's, né? Eles representam a virtude dos Quincy's e o lado tradicional dos Quincy's. Porque aquilo que o Ishida fala, os Quincy's sempre lutam com arco e flecha, sei que. Por que ele fala isso? Né? Porque tradicionalmente os Quincy's têm que sobreviver contra Hollows.
que são tóxicos para os Quincy's, né? Então uma mordida de Hollow num Quincy, se ele não for forte o suficiente, mata ele. Não só mata ele, como oblitera a sua existência. Você não vai mais reencarnar, você vai virar pó. Ou seja, é a morte da alma de fato. Então os Quincy's desenvolveram habilidades de lutar à distância, porque os maiores inimigos eram os Hollows. Mas contra outros inimigos, eles não precisam lutar exatamente assim, né? Eles não precisam lutar exatamente assim, eles podem lutar de outras formas. Só que é tradicional os Quincy's usarem armas de longa distância, né? Só que a gente vai ver os Quincy's tradicionais usando isso, o Ishida, o Souken, o Ryuken, e os Quincy's da guerra, né? Os Quincy's modernos, os Quincy's malignos, eles usam armas de guerra, metralhadora, bomba atômica, gás, armas à distância, mas com um contexto um pouco diferente, o que é bem legal, né? Então, os Quincy's do mundo humano, da família do Ishida, até pelo que o avô fala, né, dos valores e tal, eles são os Quincy's que representam o lado bom e tradicional deles, né, da cultura deles. Enquanto os do Yurabá mostram essa corrupção, né? Não só temática das armas, mas também espiritual deles, né? Eles estão guerreando, querem dominar tudo e tudo mais. E aí tem várias questões que a gente pode derivar disso aí, que eu não vou fazer isso para não dar nem problema, nem ocupar muito tempo no vídeo. Mas perguntaram se Hollow pode se reproduzir. Sim, a gente inclusive vê Hollows nascendo no Ecomundo. Salve Narras! Nas aí, últimas Baruch? semanas maratonei seu de cortes, apesar de ter te conhecido pós-participação no Dom, porém Big Fan. Excelente trabalho. Valeu, mano, tamo junto. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua doação. Espero que tenha mais cortes de qualidade e conteúdo no canal principal também de qualidade. Tá lento, mas vai sair segunda-feira, vai ser liberado pra todo mundo um vídeo muito legal sobre o World Building em Cavaleiros do Zodíaco. Gostosa e ingênua, do jeito que eu gosto. Que isso? Basicamente, Orihime Quincy. Ichigo. Opa. Todo Ishida, aposentado do exército que virou estatística graças ao Gold Mayuri. É que, na verdade, ele morre porque ele já tava velhinho, fraquinho, e aparecem os Hollows pra lutar contra ele. E aí os Shinigamis não entram no combate e ficam olhando o cara morrer pra depois levar pra Society, né? Canalhas. Mano, se você para pra ver, Shinigami é tudo filha da puta também, né? Não tem um que tá puro nessa história. Masaki. Gostosa e ingênua, do jeito que eu gosto. Rapaziada. Basicamente, Orihime Quincy. Só cuidado com esse background aí, mano. Ichigo. Desde que eu vi o Fullbringer dele, eu já suspeitei. Exército Quincy. Não tem muito pra onde fugir. É a SS de Bleach. Ou se quiser falar de forma mais monetizável, é o ABC da Xuxa, só que do mal. Yurrabarra, ou Yuachi, ou Yurranarras. Eita, ele é... Tô envolvido aí, mano. Tô envolvido com isso aí. Complicado. Eu sou mais louco do que todos vocês. A junção do Deus do Antigo Testamento com o Messias, com o Anticristo, com Jesus, com alguns seres orientais, budismo, azuras e o caralho todo que só o narrativano deve saber de Gostaria de ouvir a palavra da cosmologia. tudo. Afinal, eu sou meio que uma farsa. Mas, independente... Na Operação Dubs, na cubologia, ele tá como tenente, né? Ele tá como tenente e ele entrou de alívio cômico, né? Ele entrou de alívio cômico na cubologia. Então, o conhecimento dele não está envolvido nos textos sagrados, né? Ele foca em outra parte. Ele faz parte da turma do fundão da cubologia, exatamente. Mas o Yurrabai, ele é baseado mais na figura de anticristo mesmo, nisso. É meio que um demiurgo gnóstico com o anticristo. Seria as inspirações principais dele, pelo que a gente pode ver dentro da história, né? O nome dele, inclusive, ia ser o tetragrama sagrado. Só que eu lembro de ter visto isso, não sei se eu estou inventando fake news aqui, usando minha visão de futuros alternativos, mas o editor do Cubo falou, mano, pode ser muito ofensivo. Aí o Cubo falou, beleza, vamos mudar. Aí botou o no final. Mas é inspirado na cultura e mitologia ali do Oriente Médio da época, mas conforme você vê, né, a história de Bleach, até no anime tem cenas novas, né, que mostra o Yurrabarra nascendo, e ele vê o Rei das Almas, depois ele cai, ele cai na Terra, e aí ele quer ser, né, o Deus da Terra e tudo mais. Isso é bem parecido
com o Demiurgo que cai, né, de Sofia, olha pra cima e não vê nada. E acha que ele é o deus. Não é a mesma coisa, mas é parecido em alguns momentos. Fora toda a brincadeira ali com mitologia, né, judaica que os Quincy's vão trazer, né, as estrelas, né, as cores e outras coisas assim. Então a cultura que foi inspirada nos Quincy's é essa mistura de Alemanha e Oriente Médio. O que é uma coisa muito curiosa, na verdade, né, se parar pra pensar. Mas... Então seria isso mesmo, é tipo um demiurgo. Se você quiser resumir, né, um demiurgo. De tudo, o bigode dele é chavoso. A letra dele é o A de All Might, mas não é o do Boku no Hero. O poder dele, na verdade, é um pouco mais complexo. Manipular linhas temporais. Só o básico. Ah, o A também é a letra do Ishida, que dá pra resumir em De Volta Pra É, isso pode ser spoiler pra galera, né? Você, amigo. Gilgran. Mas se bem que ele tá explicando da pior forma possível, então não vai ser spoiler, tá de boa. Mais de 1000 anos servindo o Yuha para, no fim, o sucessor dele ser o Ishida. Também pode ser chamado de Quincy passivo. Ele só dá. A letra dele é o B de balança, e pelo que eu entendi, ele equilibra a sorte e a azar do mundo ao redor. Ou seja, é o terror dos cassinos. É cômico se pensar que... Não só isso, né? É legal que os poderes de Bleach, conforme vão ficando mais intensos, eles viram poderes que representam elementos divinos, né? Então, a gente vai literalmente se aproximando dos deuses do universo e os poderes vão ficando abstratos. As letras também vão representando isso, né? Do que vai chegando perto do All Might. Não todas, né? Mas as mais importantes. Até o poder do Ichigo vai brincar com essa questão no final da história. Então, eu pessoalmente gosto disso. Tem algumas pessoas que não gostam, mas eu gosto, porque vira a briga de conceitos. ele tem um puta poder apelão, mas ele usou isso só numa execução e nem usou isso pra amassar o Basbi de porrada. Pernida. Que o cara era brabo. Mãozinha do Família Adams. Só que nazista. Sua letra é o C de Compulsory, o que faz ele controlar as coisas com seus nervos. Um poder que ao mesmo tempo que Solos Araki quase perde sozinho pro Mayuri. Fato extra, no fim das contas, ao contrário do Ishida, ele comeu a Nemu. De um jeito diferente, mas tá valendo. Inclusive, né, você pega a letra C, é o que? É a mão, né, do Rei das Almas. Novamente, essa brincadeira aí de estar próximo de coisas divinas. Kim Neck levar. Nosso precioso Aizen Quincy. Kubo tinha a faca e o queijo na mão para dar um poder de gás para ele. Por sorte, o editor colocou a mão na consciência dele e disse para dar uma segurada. Tem muita cara que ia ser o poder de gás. Tem muita cara que ia ser o poder de gás. Porque os Quincy's, tematicamente, acabam representando isso na guerra, né? Eles são a evolução e as etapas da guerra. Então tem Quincy bomba atômica, tem Quincy metralhadora, tem Quincy... Tudo, mano. Cadê o Quincy gás? Askin é especialista na técnica secreta da família Joestar, correr. Mas com isso ele amassou o Green Joe, o que até o Shinji fez, e amassou o protagonista. Aqui, gente, aqui era pra ter acabado a história de Bleach, tá? Aqui, mano. Esse aqui não há motivo pra essa cena existir. Essa cena existir mata a história de Bleach. Mais mês aqui, viu os problemas que teve no relançamento do Doa 6? Fala, não vi. Não tô acompanhando, não. Essa cena aqui, tudo após isso é uma esquizofrenia coletiva. Porque o Ichigo morreu. O Askin não matar o Ichigo aqui não faz o mínimo de sentido. Essa cena aqui é top 10 piores cenas da Guerra Final em relação a como ela foi desenvolvida, assim. Que você fala, cara, não, que porra de cena é essa, cara? Como assim? O Ichigo tapete, cara, muito engraçado. Quase ganhou da dupla do swing, que é o Urahara e a Yoruichi, mas no fim ele tomou costinha do Green Joe. A letra dele é o D de Death Dealing, o que faz ele controlar a dose letal de basicamente qualquer coisa. Ou seja, ele pode fazer da PT de qualquer coisa e ele pode ficar imune a praticamente qualquer coisa. Um exemplo prático é que você precisa comer aproximadamente 50 milhões de bananas para morrer pela radiação do potássio 40. Se o Askin comer uma e ativar o Death Dealing, ele fica imune a comer bananas e você morre de PT com apenas uma banana. Bambieta, muito safada, predadora de figurante. Mas é só isso mesmo. Deu apavoro no Shinji, igual todo mundo faz, depois tomou apavoro do Komamura. Aí ela foi e virou zumbi. É como dizem, quem brinca muito um dia vira brinquedo. Dito isso, ela amassava fácil. Sua letra é a E de Explode, mas se eu adaptasse seria o E de É um Bumbum Granada.
Basicamente, ela atira bolas que tornam as coisas em bombas. Não me surpreende ter um terrorista no meio dos Quincy. Asnodget, simplesmente o cara que deu a surra que o Byakuya tava merecendo há muito tempo. Mas acabou que perdeu pra Rukia, ou seja, ele está no nível do Aroniero. Sua letra é o F de Fear, e ele mata de susto. Ah, Dubes, mas como ele Inclusive, né, todo mundo sabe, né? Mas as Volstanges têm nomes angelicais, né? mata de susto? Mano, essa risada é Liu muito... Toto, a mais lúcida das Bambis. É intancável essa risada. Mesmo parecendo Shinji rebaixado, eu amassava fácil. A letra dela é o G de gulosa, que dá pra resumir ela ser tipo Kirby ou esse vídeo aqui. Besby, um pobre coitado, viveu achando que era o pica grossa dos Quincy, mas no fim era só o poder de passiva do Jugran que o deixava forte. Mas até que ele é fortinho. Porém, eu não consigo levar ele a sério. O cara usa um parafuso de brinco. A letra dele é o H de The Hit, e ele atira fogo dos dedos. Forte o suficiente para quase matar o Hitsugaya, mas o foda é que mesmo com esse poder foda, ele foi amassado pelo Jugran. Se tivesse usado 1000 anos de Do, ele ganhava. Kangdu. Basicamente o Toji, ou o Toji é basicamente ele. Eu não sei quem que veio primeiro. Só a letra Como que tu não sabe, mano? Aí depois que a presa intendente da cubologia, não sabe por quê, porra. é o I de Iron e basicamente deixa ele com a pele dura. Olha o que eles precisam fazer pra imitar a fração do nosso Iero, Grinjo. Kirgyop. Ah, vai tomar no seu cu, Kuba, que tu nem disfarçou em quem você se baseou pra fazer esse cara. E o cara... Quase que eu falo uma frase que podia ser muito problemática. Ainda mais quando o Eu já ia falar. E o cara é foda, hein? Que o personagem, ele é um desafio grande, né, na história. Não aparenta tanto, mas ele era quem estava comandando o Ecomundo. Né? O Kyuji era quem estava comandando o Ecomundo inteiro. Ele que derrotou a Halibel. Foi ele ou o Yorubá? Agora eu não lembro. Mas se não fosse o Ichigo despertando o poder Quincy dele, ele não tinha saído da jaula. Então, o Kyuji, você pode brincar aí que ele é quase guarda real dos Quincy. Ele é o... Tanto é que falaram ali sobre por que a Masaki não morreu, por que ela aguentou tanto tempo com a Heiatsu do White. Primeiro que a Masaki era forte. Segundo que o White era um Hollow bem estranho, né? Era um experimento. Só que ela ia morrer. Se não fosse a interferência do Urahara, ela ia morrer. Mas a resistência a Hollow não é 0 ou 1, tá? Tanto é que o Kyuji, ele usa a absorção de Heiatsu dele e ele absorve o Ion. E ele vira um Quincy monstruoso. E ele fala, né? Tipo, isso aqui tem gosto de vômito. Né, me transformar, sugar Heiatsu Hollow, tem gosto de vômito, sei que. Ele fala um negócio assim. Então existem Quincy's que têm resistência maior a Heiatsu Hollow, né? Como se fosse um veneno. Tem gente que aguenta mais, tem gente que não aguenta. Mas em média quase é muito tóxico. Mas o Kyuji aguenta. O Kyuji, ele é muito mais forte do que as pessoas dão crédito a ele. O papel dele cai. Kirk é claramente contra as lésbicas. Afinal, ele quase matou 3 da rapariga da Halibel de uma vez. Só a letra J, de The Jail, ele prende qualquer pessoa, menos as que são da raça dele. O que Titico... Mano... Ah, cara, não. Aí... O que, mano? quis nos dizer com isso? Cara, aqui é muito... Aí quase que eu meto de novo. Muito bom. Perigoso demais esse vídeo, cara. Mid-9. Como caralho os Queens têm um robô? Os caras vivem na era do bronze, não tem uma carroça direito, mas um fodendo robô deu pra fazer. A função do Mid-9 é simples. Só lá Soifon sempre e por algum motivo Que mostra a corrupção dos Quincy, pô. É isso. ele parece aquele fraction chinês do Green Joe. Só ele tem o K e não falou de que caralho é esse K. Não sabemos até hoje. Tem gente que fala de teorias, eu acho que é Killing Machine, algumas coisas assim, né? Mas eu chuto que é K de carai, ele solou assim. Eu não acho que é Kill, não. Kill seria muito estranho, porque a habilidade dele acaba não transcrevendo muito bem com Kill. Eu acho que Killing Machine
fica melhor, porque ele é uma máquina de matar, né? Ele é cheio de armas diferentes e tal. Soy fã de novo. Pepe. Não moreno, nem o zagueiro português, mas sim o que tem a aparência de Ugly Bastard de hentai médio. Olha que engraçado, a barba dele parece um Among Us. A letra dele é o L de The Love e basicamente faz o mesmo que o Zomari fazia. Fala, narra. Li Bleach e ele virou o meu mangá favorito. Achei a obra maravilhosa. Adorei todo o simbolismo, os foreshadowings. Kubo é um gênio subestimado. Valeu, Shido, tamo junto. Fico feliz que você tenha lido Bleach aí por minha influência. Que bom que você gostou. Mais uma obra bacana aí pra botar na coleção. Virou sua favorita ainda, né? O que é muito legal. Então, cara, já deve ter tido no mínimo 200 pessoas que me vieram pessoalmente falar isso. Que doideira, né? Vamos que vamos, Cubologia avante. Se o Byakuya ganhasse R$1 a cada negro que ele enfrentasse que tem o poder de controlar os outros, ele teria R$2. Não é muito, mas já tá extremamente frequente. Gerard Valkyrie. Aqui eu fiquei sem piada. Ele é nórdico e bate forte. Acho engraçado como todo capitão ganhou o buff pra matar esse maldito e foi tudo tacado pra merda, porque ele só voltou mais forte e o Rabarra que no fim das contas roubou a kill. A letra dele é... O anime é capaz de mudarem alguma coisa nisso aí, né? Vimos cenas novas ali do trailer já. Teremos novidades nessa batalha aí. Teremos novidades. Eu espero que a forma que acaba esse combate mude. Tipo, o acontecimento é o mesmo, mas o motivo para acontecimento é diferente. Entendeu? Igual aconteceu com a Chutara. O que acontece durante a história é a mesma coisa, né? Com a divisão, com a Guarda Real dos Queens. Mas o motivo para aquilo acontecer mudou. E aí ficou incrível. Espero que aqui aconteça alguma coisa assim. O M de milagre, o que faz ele sempre voltar mais forte após quase morrer, porque isso é um milagre. E comicamente foi um milagre o Rabarra ter matado ele. Robert. Ele tirou um olho do Shunsun e dá tiro. Não tem muito o que falar. A letra dele é o N de ninguém sabe o que faz. Driscoll. O grande feito dele foi matar o Sasakibe. Que Não, é revoltante. ninguém ligava até morrer. E eu meio que não ligo ainda. A letra dele é o O, de Overkill. E ele ganha um bônus quanto mais ele mata. Basicamente um combo de mortes. Meninas. Altona e forte do jeito que eu gosto. Amassava fácil. Foda que ela não tem quase fala nenhuma, assim como grande parte dos Quincy's. A letra dela é o P de Tem pau, muito Queens no arco final. Muito Queens. mas podia ser o S de Sliced. Basicamente, ela fica mais forte. Berenice. Foda-se a Berenice. Poder é o Q de The Question e na prática é aquela pergunta do você prefere sentar na pica e comer o bolo ou prefere sentar no bolo e chupar a pica? Jerome. É um cara negro que vira um gorila. O que Titi Kubo quis nos dizer com isso? Não, mano, A vá letra com dele é o calma. R de Roar. Basicamente, é Vá com um calma, gemidão vá do com Zap. calma. Mask de Masculine. Terror dos Capitão Bucha. Mas conseguiu perder por range. Só a letra o S de Superstar, o que faz ele se curar a partir do momento que o James chamar ele. Eu não pensei na piada pra isso. Candice, Então- o que faz ele se curar a partir do momento que o James chamar ele. Aí que vem o ponto, né? Quem que é o Queens? O Queens é o Mask masculino ou o James? Existe um debate interessante disso na internet. Eu não pensei na piada pra isso. Candice, gostosa. Canonicamente ela é chamada de piranha na obra, mas tava fácil. Só a letra T de The Thunderbolt. Ah, mindurim, velho. Olha. Jacaré. Nananá. Tomar no cu do Nananá. Tomar no cu do Nananá, mano. Tomar no cu do Nananá, mano. Da Beri. Tem uns personagens muito random nessa guerra. Cara, vocês têm noção que se esse arco fosse ter o tamanho que era pra ter mais uns 50 capítulos no mínimo? Pra desenvolver os personagens, apresentar mais dos que não apareceram. O Kubo foi muito, muito maluco de fazer esse arco, cara. Esses dentes de xadrez do caralho. A letra dele é U de sei lá que porra que esse o faz. Nossa, Ave Maria, personagem horroroso. Não, e pula. Grammy. Mas acho que fala o que é o Uda. Se eu não me engano, eles falam assim qual que é. Mas o vídeo é a pior forma possível de resumir os Quincy's, então tudo bem. Perdeu no mental pro Zaraki, que nem deve saber escrever direito. Seu poder é o V de Visionary. Pode criar quase tudo o que imaginar. Menos alguém mais forte, um jeito de matar o Zaraki, algo além da Reatsu dele, uma Konova, ou seja, uma merda esse poder. Nyan. Porra, falar que o poder é uma merda é demais, até pra vídeo de zoeira, né? É que, pela natureza do Grammy, o Grammy não pode lutar contra os outros. Quanto mais o Grammy obter experiência de combate, menos confiante ele vai ser. Porque ele é obrigatório ser arrogante para que ele se sinta superior aos outros e consiga manifestar isso, né, na realidade. E você precisa de ter uma Reiatsu consideravelmente superior ao seu inimigo para forçar isso, né? Como o Grammy tem o cérebro do Rei das Almas, ele consegue fazer isso com 99% dos inimigos.
Mas o Zarak foi o counter dele ali, né? Zol, a língua dele tem um formato de W, e acho que é isso. E o poder dele é o W de Wind, e com isso ele pode, sei lá, deixar o pau torto para a direita. Lily Barro, o único Quincy que tem uma arma de fogo ao invés de um arco. E coincidentemente ele é negro. Novamente eu pergunto, o que Titicubo quis nos dizer com isso? Tem um monte de Quincy que tem arma, porra. O próprio... O cara lá que deixou o Kyoraku cego de um olho, ele usa pistola. Isso. Só letra o X de X-Axis e ele perfurou eixo X. O homem deixa o woke em tudo. Lloyd e Royd, os gêmeos carecas. A letra deles é o Y de Yourself. E o poder deles é copiar poder e aparência dos outros. Clássico Ctrl-C, Ctrl-V. Gisele. Antes de qualquer coisa, eu amassava. Ah, talvez mais a mania que transforma os outros em zumbis. Só a letra é o Z de zombie e ela transforma pessoas em zumbis com seu sangue e pode se curar e curar os outros também. Eu ia fazer mais piadas sobre isso, mas a maioria ia desmonetizar o meu vídeo e seria muito pesado até mesmo para os padrões baixos desse canal. Mas eu nem preciso pensar muito, é só eu simplesmente resumir essa cena específica aqui. Simplesmente um deus da morte homossexual falando que uma nazi trans necrófila tá cheirando a esperma. Simplesmente Bleach. É o trash talk da guerra, né? Eu acho que trash talk deveria ser liberado nos jogos. É essencial você desmoralizar o psicológico do adversário, pô. Ah, não pode xingar. Claro que pode xingar. Você tem que xingar onde dói ainda, mano. Tu tá na guerra, tu vai xingar a pessoa onde dói. Vilão, ai, o vilão não pode falar coisas feias. Isso aqui toma no cu que o vilão não pode falar coisa feia, caralho. Se vai deixar o protagonista abalado, tem que já chegar xingando a mãe, pô. Porra, tá doido. Nossa, esse foi o resumo mais longo que eu já fiz, e provavelmente o menos monetizável. Mas, como especial, valeu a pena. Se gostou, deixe seu like, um hypar para ajudar o vídeo, e se inscreva para mais resumos da pior forma possível. Muito ruim o vídeo. Parabéns, muito ruim o vídeo. Pior resumo dos quiz que eu já vi na minha vida. É a minha opinião sobre esse vídeo do Operação Dubs. Nars, qual é o seu Star Eater favorito? De cabeça, sim. Cara, o Asnorish é legal, mas tipo, ele não é meu favorito. Eu acho ele legal porque ele é bem trabalhado, sabe? Ele é um personagem bem trabalhado. Dentro ali do limite dele, obviamente. Eu não gosto muito dos Queens, pra ser sincero. Não gosto muito dos Queens. Ah, vai ser ou o Jugran. O Askin é legal, mas eu não gosto dele pessoalmente, assim. Mas eu acho ele um personagem bacana. Ah, vai ser ou o Jugran ou as Bambis. Menos a Lilituto. Não gosto dela. As outras eu gosto. A menina nem é personagem, né? Então tira ela também. A Candice, a Bambieta e o Jugran. Esses três aí. Os outros não tem muito tempo na história pra eu gostar deles. O Robert, a Cutrone, ele é legal, mas ele não faz porra nenhuma também. O grande problema dos Quincy pra mim é o fato deles não serem bem desenvolvidos no arco final. É muito Quincy, mal desenvolvido, enfim. Já comentei isso algumas vezes. O BSB é um dos melhores desenvolvidos, né? Mas eu não... Pra mim o BSB é o range Shinigami. E eu já gosto é o range Quincy. E eu já gosto do range. Então o meu slot de underdog já foi preenchido pelo range.